Muito prazer, eu sou o Caio, sou engenheiro de software aqui na Apps for Business. Muito prazer, eu sou o Arthur, também sou engenheiro de software aqui na Apps. E aqui hoje no Talks for Devs a gente vai introduzir um assunto com vocês muito legal, que seria o Cloud Computing, ou a computação em nuvem, né? E ele se refere à entrega de serviços de computação sob demanda e pela internet. Ou seja, tu vai ter processamento e armazenamento de dados remotamente, eliminando a barreira e o custo de ter um hardware físico. Exatamente. E nesse Cloud Computing a gente tem muitos benefícios, né? E dentre eles eu vou citar aqui os dois principais, que é primeiramente a flexibilidade no acesso, né? Torna o acesso mais fácil, e também a escalabilidade em demanda. Essa escalabilidade muito tem a ver com a elasticidade que a gente vai ter nesses processos, né? Que seria então a alocação dinâmica do poder que a gente vai precisar. Por exemplo, se a gente tem um aplicativo que utiliza determinado número ali de poder de processamento, a gente só vai estar pagando por o que a gente vai utilizar, entendeu? É um problema que a gente resolve, que, por exemplo, a gente teria se a gente tivesse uma máquina física, né? Que a gente poderia ter uma máquina muito forte, muito potente, e não está utilizando tudo isso e está pagando ali à toa, né? E com isso a gente traz os principais modelos de entrega do Cloud Computing, que seria o SaaS, o PaaS e o IaaS, né? O SaaS, ele se resume a oferecer aplicativos pela internet sob demanda, né? Sem tu ter o custo da estrutura para manter ele. Por exemplo, a Apps mesmo tem alguns serviços assim, e o mais recente que a gente lançou foi o Hemoplano, que se trata de um aplicativo para operadoras de saúde que necessitam de um serviço próprio. Então tu pode entrar no meu plano, solicitar uma integração e utilizar o aplicativo como se fosse teu livremente. Exatamente. Em seguida a gente tem o PaaS, né, que é o Platform as a Service, que é um serviço que ele disponibiliza plataformas, né, de desenvolvimento e implementação de aplicativos. Como, por exemplo, a gente utiliza aqui na Apps o Microsoft Azure, né, que é onde ficam todos os nossos repositórios. Além disso, a gente utiliza os CI e CTs, que nada mais são do que automações, né, para implantar esses aplicativos. E com isso a gente traz o Infrastructure as a Service, né, que seria a utilização de servidores virtuais, redes e armazenamento para tu controlar todos esses dados. Exatamente. E quanto às nuvens, a gente tem 3 níveis de segurança, né, que a gente pode ter nelas, que é as nuvens privadas, públicas e híbridas. Como o próprio nome diz, as nuvens privadas são aquelas que só determinado grupo ali vai ter acesso, como por exemplo são as dos nossos repositórios, né, que só o pessoal aqui da Apps tem acesso, os públicos, que é de acesso geral, e o híbrido, que seria então ali uma nuvem que tem tanto elementos públicos e privados. E um exemplo disso seria o próprio GitHub, né? O GitHub, ele é uma Platform as a Service que te permite tu ter o controle dos teus repositórios, tu utilizar os CI/CDs deles também, e ali tu pode definir se o teu repositório vai ser privado, se o teu repositório vai ser público, então tu define o acesso da comunidade sobre isso, né? E com isso a gente já puxa um gancho para os principais provedores que a gente tem hoje em dia. A gente tem o AWS, que pertence à Amazon, a gente tem o Microsoft Azure, que como a gente já citou é utilizado pela gente aqui, e a gente também tem o Google Cloud, que são serviços muito fortes aí. Com isso, cara, a gente pode trazer a virtualização de como tudo isso acontece, né? A virtualização é como tudo isso acontece. Os provedores, eles vão ter supercomputadores que vão rodar com um poder computacional muito grande. Só que o usuário final, na maioria das vezes, não vai precisar de todo esse poder computacional, a menos que tu vá rodar ali uma inteligência artificial muito forte, mas aí provavelmente tu vai utilizar também um serviço desse de cloud por não ter que lidar com o gerenciamento desse hardware. Mas como que funciona? Esse hardware com um processamento muito grande, ele vai ter esses recursos divididos em virtualizações, em máquinas virtuais. E essas máquinas virtuais que vão ser distribuídas aos usuários finais, né? Exatamente. A gente falou bastante de escalabilidade e agora eu vou citar os 2 tipos que a gente pode ter no Cloud Computing, né? Que seria a horizontal e a vertical. A horizontal nada mais seria do que adicionar instâncias, né, desses recursos, como por exemplo seria contratar mais uma máquina, né, mais uma VM. Já a vertical seria utilizar dessa mesma VM, porém melhorar, né, conseguir ali adicionar mais poder de processamento
fazendo assim com que consiga fazer mais do que a gente precisa, né? E é muito legal entender sobre isso, que quando tu contrata uma VM nova, por exemplo, se o teu provedor ele vai ter que adquirir outro hardware ou se ele vai te alocar em outra máquina que tu não tinha acesso antes, isso é problema dele. Tu não vai lidar com toda essa manutenção e gerenciamento do hardware, né? E com isso a gente entra também num desafio muito grande, que seria a migração para esses serviços. Se o teu desenvolvimento começou local, como é que tu vai fazer? Quais são os teus desafios para tu colocar a tua aplicação na nuvem, né? Exatamente. E esse é um grande desafio, né, que todas as empresas aí tiveram nos últimos anos. E eu vou citar aqui como exemplo uma grande empresa, que eu tenho certeza que vocês conhecem, que é a Netflix. Ela começou esse processo de migração para a nuvem, né, dos serviços e dos dados dela, lá em 2016, né? E para vocês verem como é um desafio muito grande, muito demorado, eles levaram mais de 5 anos para finalizar esse processo. Tem que ser um planejamento muito específico. E como tudo tem vantagens e desvantagens, acaba que o Cloud Computing ele acaba adicionando uma latência extra aí. Como tu não vai ter o controle do teu servidor, pode ser que o teu servidor esteja distante do teu usuário final. E é com isso que a gente puxa um gancho aí para o nosso próximo episódio, em que a gente vai estar falando sobre Edge Computing, né? Que seria ali a computação na borda, né? Mas isso a gente vai conversar na próxima segunda, às 16 horas. Muito obrigado pela atenção de vocês e falou! Sim, nos vemos lá!